Porque pesquisas mostram que 68% das mortes entre pacientes diabéticos com idade acima de 65 anos acontecem devido a problemas cardiovasculares e 16% estão relacionadas com o AVC, o acidente vascular cerebral. Estudos recentes mostram ainda que os efeitos do composto, né? Que composto é esse, doutora? Dulaglutida, é. Dulaglutida? Sim, sim. Tem outros também, né? Esse é um deles, né? Isso não é nome de remédio, sim, tá? Sim, é componente do remédio. É esse medicamento injetável que trata diabetes do tipo 2, além do controle glicêmico, também reduz riscos cardiovasculares em adultos. Isso foi uma notícia boa, né, doutora Jaqueline? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Assim, tem muitas notícias boas para os diabéticos. Tá. Existem duas classes terapêuticas, uma mencionada aí, também entra nesse rol a liraglutida, que é uma classe, que são os injetáveis para diabetes. Eles até eram usados para questões relacionadas a peso, as pessoas emagreciam, muitas usavam até um tempo atrás essa medicação para perder peso, mas na verdade... Aquelas injeções que a pessoa aplicava? Sim. E não trazia problema? Não, mas para os diabéticos é um medicamento necessário o uso, Claudete, porque reduz risco cardiovascular, diminui eventos cardiovasculares. E uma nova classe por boca, que são as empaglifosina, por exemplo, é um medicamento por boca, também reduz risco. Agora, a gente tem um problema, que é o acesso das pessoas à medicação. Então, aqui, ó, eu vou fazer um pedido. Porque é muito caro, né? É caro, mas eu vou fazer um pedido que você sabe que eu sou uma pessoa... Determinada. Sim, eu vejo a medicina, Claudete, eu vejo a evolução da medicina. Quantos anos você exerce a medicina? Eu já perdi as contas, mas eu me formei em 87, acho que são mais de 30 anos, né? Eu não sei, também não sou muito boa de matemática, sei lá, mas acho que sim, dá eu já perdi as contas. 32 anos, alguém é bom lá no Obrigada, já fez isso rapidinho. aí. Então, Cláudio, o que a gente vê? O progresso da medicina, mas... Você ter o progresso e ele ser acessível ao grande público não é possível. Então, a gente tem um sistema único de saúde. Então, vai aqui meu pedido. Eu não sou política, estou nem aí para política, eu estou pelo Brasil. Então, gostaria de pedir para os senadores, deputados, todo mundo fazer um esforço concentrado. Esquece, é Brasil, gente, é gente. Reforma da Previdência. Porque sem ela... o país quebra, o SUS não funciona. Hoje o SUS já não funciona porque não tem verba. Então, essa medicação que eu estou falando, essas novidades, o corpo técnico do Ministério da Saúde já avaliou e já viu que o remédio tecnicamente é importante, só que para onde? A Conitec chama, é uma câmara técnica que avalia trabalhos científicos para que realmente, quando você for incorporar uma tecnologia ao SUS, aquilo traga um benefício. Esbarra onde? No preço. Por quê? Porque não tem verba. Então, eu acho que é mais de R$400 uma Então, mas quando o governo compra em grande quantidade, ele consegue abaixar o preço. Sim. Só que não tem para pessoa pobre, é inacessível. É mais do que meio salário. Sem dúvida. E outra coisa... Porque você tem que comprar as injeçõezinhas também. Não, e não é só questão do... Porque um paciente que tem uma doença crônica, ele não tem só uma. O indivíduo diabético, ele é hipertenso. Ele tem o colesterol alto. Então, aqui ele pode comprar, às vezes, uma medicação... ou nenhuma. Porque se ele tiver que escolher, não dá. Então, aqui cabe o meu apelo para que, pelo amor de Deus, façam a reforma da Previdência, porque as pessoas estão morrendo e a prevenção não chega. Esse medicamento, as glifosinas, empaglifosina em especial, reduz 30% o risco de evento cardiovascular num período de 2 anos. Então, é um remédio que muda a vida do diabético. Então, agora, doutora, é só para diabéticos? Se aqueles que tomavam, assim, né? Off-label, não. É para diabéticos tipo 2, tá? Essa é a indicação. Quando o paciente é diabético tipo 2 e usa esses medicamentos modernos para tratar o diabetes, ele reduz a mortalidade e logo. Mas o que acontece com o diabético, então? Explica pra gente. O diabetes é uma doença, Claudete, que provoca aterosclerose. Por quê? A presença da glicemia alterada ou o processo oxidativo faz com que a molécula de colesterol, o LDL, fique mais agressivo. Além disso, então, ele penetra na parede das artérias, entupindo as artérias, favorecendo a coagulação sanguínea também. E, além disso, o diabético também evolui com a microcirculação. Tem a macrocirculação, que seria os infartos, e na microcirculação o grande problema é a disfunção renal. Então, o diabético, com o passar dos anos, ele vai acumulando...
Isso, exatamente. Até a visão, a gente exatamente. sabe. Agora, provoca isso por causa do diabetes? O Sim. diabetes, a doença diabetes leva a uma alteração sistêmica no corpo inteiro. Desequilibra a função renal, mexe com os hormônios, substâncias que o organismo produz. Então, há toda uma disfunção que é metabólica, né? E atinge o corpo como um todo. Então, essas moléculas novas mudaram a forma de tratar o diabetes e impactaram de uma forma tão positiva que talvez o uso seja importante não só para diabéticos, tenha outros usos para insuficiência cardíaca. É uma molécula promissora, a empaglifosina em especial, né? Então, assim, a possibilidade de você ter remédios por boca, que de fato, porque antigamente a gente tratava o diabetes, muitas vezes o paciente a glicemia dele estava mantida, bem controlada, só que isso não tirava o risco dele ter um infarto. Com essas novas substâncias, isso está acontecendo. O paciente tem um melhor controle glicêmico em função das várias possibilidades que tem, mas o efeito está além do controle da glicemia. Tem um efeito cardiovascular protetor, além de um efeito nefroprotetor, protege o rim. Ah, que é uma outra coisa que uma consequência muito terrível. afetada pelo diabetes. Muito, né? então assim... Muitos param na hemodiálise. Exatamente, hemodiálise é uma das coisas que mais tira recurso, gasta dinheiro com o SUS, você sabia? Olha. O impacto do SUS na hemodiálise é aquela história, aquela matemática burra, né? Você vai gastar aqui, mas o que a gente chama de custo econômico, né? Você vai economizar numa outra ponta. Mas como você não tem um recurso agora, você não consegue começar a startar o processo. Então, por isso que é importante a gente priorizar o que é importante. Seria muito mais fácil e econômico sem oferecer dúvida. A medicação. Só que você não tem o recurso para comprar agora o remédio, mas você vai gastar mais lá na frente, porque todo o recurso já está contaminado, né? Com doenças crônicas. Contaminado também com corrupção, sem com dúvida. todo tipo de problema que tem no país, né? Sem dúvida, Claudete. Com gente que levou na mão grande, né? Muito, não é né? verdade? Sem dúvida. Aí é o que você falou, e a gente está falando aqui de país, estamos falando do de Brasil, pessoas, de gente, de gente. Exatamente. Com 2 ex-presidentes presos, dá para ver que roubalheira que foi, né? Exatamente. Já começa por aí a dificuldade. Agora, esses medicamentos, eles atuam também em jovens que têm? Diabetes 2 dá em jovens? Ou o tipo de diabetes em jovens é diferente? Não, é diferente. O diabetes tipo 1 é o dos jovens de insulina independência. Agora, tem novidade por aí também. A Medtronic, que é uma empresa internacional, já produziu o primeiro pâncreas artificial nos Estados Unidos. Então, logo mais a gente vai ter que seria o ideal para os pacientes com diabetes tipo 1. Porque a medicina evolui muito. Não pâncreas trabalha, artificial, né? Medtronic desenvolveu. Não, evoluiu muito Sim. mesmo, porque eles estão fazendo cirurgia num estado, operando uma pessoa em outro, não é verdade? Guiando a cirurgia. Telemedicina. Aqui no Brasil, a telemedicina. Sim, a telemedicina. Sensacional, Sim. não? Se conhecer algum nome, me fale que eu quero trazer aqui no programa. Eu tô louca por isso, porque é muito impressionante você pensar numa coisa dessa. Porque nós sempre pensamos em termos de Brasil, nos grandes centros, onde já há muita dificuldade. Sim. Imagine onde não tem nem médico. Sim, exatamente. Então, hoje a tecnologia tem essa facilidade, mas tecnologia significa recurso financeiro. Sim. Então, por isso a necessidade da gente realmente entender o que é prioritário e priorizar coisas importantes, já que o recurso é finito. Essa é a questão da saúde. A saúde é maravilhosa, mas o custo dela é elevado, principalmente quando envolve tecnologia cada vez mais. Então, precisa ter um financiamento disso e um uso inteligente. E qual é a sensação do médico que estudou pra caramba, se formou, batalhou, porque vida de médico não é fácil? Eu tô aqui, sabe por que eu tô aqui? Eu não quero chorar porque não é a questão. Mas eu tenho um paciente que trata comigo, faz até um protocolo de pesquisa, e ele em novembro foi diagnosticado com câncer de laringe, né? E até agora ele tá esperando cirurgia do SUS, entendeu? Nós estamos em maio. O que é isso? Que medicina que é essa? Então, eu trato da parte cardiovascular, eu peguei o telefone, liguei, mas ele tem a sorte, estou tentando ajudá-lo, né? Mas mesmo assim, você vê, nós estamos em maio. Meu Deus. Um paciente com diagnóstico de neoplasia de laringe. Então, você pergunta o que eu sinto? Me sinto frustrada, porque a medicina do país pode ser tão positiva, produzir tantas coisas boas e a gente não consegue resolver coisas que a medicina poderia resolver se fosse acessível a todos, como deveria ser. Então, como eu me sinto, por isso que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, façam a reforma da Previdência. Usem o que tem de melhor dentro de vocês para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa que
a medicina do país, como outros problemas de saúde, uma série de coisas, mas nós estamos no caos, no caos. Sem isso, Claudete, não vai. Não tem jeito. E os médicos já estão até desistindo, alguns já desistiram até da profissão, porque é frustrante, é decepcionante você trabalhar num hospital onde não tem nada. Né? Não tem nem material para fazer curativo. Eu tenho a sorte... pessoa morre esperando uma cirurgia. Eu tenho a sorte de trabalhar num grande centro de cardiologia, mas assim, é uma ilha. Mas a gente sabe o que acontece. Mas por mesmo aí, assim, né? o INCOR tem uma fila de espera para cirurgias, que estão pessoas esperando pela cirurgia. Por quê? Porque não dá conta. Entendeu? Então a gente está falando de saúde. Então, a decepção, né, de outros lugares, outros médicos. Né? Sim. Um dia eu fui fazer uma visita a um hospital e os pacientes que usavam fralda, sabe o que eles colocavam como fralda? Lençóis. Sim. Lençóis amarrados nas pessoas, nos vários doentes, porque são aqueles hospitais terminais, né, chamados hospitais terminais, porque não havia fralda descartável para adulto. Quer dizer, a gente vê é uma situação muito triste, né? O povo sofre demais. Eu já volto então, tem perguntas para você. Tem perguntas aí, Geisa, para a doutora? Então vamos colocar no ar aqui? Vamos ver. Tá na tela. Silmara, boa tarde, Clau, doutora. Boa tarde, equipe Santa Receita. Boa tarde! Obrigada, equipe. Minha mãe teve diabetes e, posterior a isso, veio a ser hipertensa. Tomava medicação, continua para regular a pressão. Ela parou de tomar o remédio para pressão e veio a ter um infarto. Meu Deus, isso é uma coisa que acontece muito, né? Tomava o remédio de pressão para controlar a pressão. Parou de tomar, teve a pressão, um infarto. com certeza. Quando se toma esse tipo de medicamento, não pode parar mais, é pra vida toda, ela quis saber, né? Sim. É Piraquara, Paraná, a Silmara. Isso é bom que você explique, porque tanta gente para de tomar remédio de pressão. Pessoal, remédio da pressão, remédio do colesterol, remédio pro diabetes, é que nem escovar o dente, todo dia. Não tem essa história, controlou, parou. Não. Você controla a doença, ela não cura. Uma única doença que a gente consegue tratar é o tabagismo. Você usa remédio 3 meses, aí você retira a medicação. Agora, essas outras doenças são crônicas. Então, repetindo, remédio para o diabetes, remédio para o colesterol, remédio para pressão alta, é todo dia para o resto da vida. E, aliás, tem que estar sob controle, porque também tem a falsa ideia de segurança. A pessoa toma um remédio e acha que está tudo bem. Não vai medir a pressão para verificar se está sob controle. Às vezes muda não vai a dosagem, muda o remédio. Sim, a gente está em constante mudança. Então, muitas vezes o medicamento que funcionava, o indivíduo ganhou peso ou mudou o padrão da dieta, aquilo deixa de funcionar. Você tem que fazer consultas periódicas para fazer o controle e ajuste da medicação e sempre olhar a meta. Não adianta tomar o remédio e ficar com 16/10 de pressão, 15/10, mas eu não sinto nada. Não sentir nada não quer dizer nada. Sentir alguma coisa pode ser um aviso, mas não sentir não quer dizer que esteja tudo bem. Não sente nada, de repente, pá, o infarto. Exatamente. Foi o que aconteceu com a mãe dela, infelizmente, né? Sim. Teve lá o infarto do miocárdio. Sandra, Claudete, boa tarde. Oi, Sandra. Tenho diabetes tipo 2. Onde podemos comprar este medicamento? E se podemos comprar sem receita médica? Nunca. A minha diabetes sempre é alta. Ela Ô, é de São Sandra, Paulo, Sandra. Beijo, olha, Sandra. tudo que a gente fala aqui em relação ao medicamento tem que ter anuência, o médico do paciente tem que estar de acordo. Ela pode informar ao médico. Isso, tem que conversar com o médico. Doutor, tem algum medicamento que possa melhorar o meu tratamento? Eu posso utilizar? Tem alguma novidade? Tem alguma coisa que é importante a gente está modificando nessa estratégia? É isso que a gente está aqui para informar as pessoas das novidades, do que tem em medicina de mais moderno, para que vocês possam voltar aos seus médicos que acompanham vocês para trocar uma ideia com eles, tá? Nada de automedicação, isso pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, fala o nome das substâncias de novo para que o pessoal tem a possa... liraglutida, que também foi mencionada, é uma classe terapêutica. Eu prefiro falar assim, doutor, quais são os remédios novos para saber, né? diabetes tipo 2 que reduzem o risco de infarto? Com certeza ele vai saber. Ok. Vamos à próxima, então. É a Sônia Correia. Boa tarde, Santa Receita. Sou diabética e a minha glicemia não baixa mesmo fazendo dieta. Esse remédio pode me ajudar?
Sim, Sônia, os medicamentos... E hoje é interessante, é que nem remédio para hipertensão. Às vezes você usa um medicamento e não funciona, você tem que usar um segundo e até muitas vezes um terceiro. Hoje o diabetes também tem essa possibilidade de você combinar as classes terapêuticas. Está tomando lá metformina, que todo mundo toma, aí toma outro que ajuda a reduzir um outro medicamento e associa um terceiro. Então, as associações dos medicamentos otimizam a glicemia e reduz o risco, que é melhor, tá? Essa é a Beth Miller. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Tenho 64 anos e há 3 anos fiz cirurgia de mixoma, é isso? É, não? mixoma do átrio, interessante. Estava né? com 5 centímetros. Caramba, hein? Essas são perguntas genéricas sobre Sim, cardiologia. Existe a possibilidade de crescer novamente? Há um prazo para que isso aconteça ou não? Com certeza. A Beth Miller é do Rio Grande do Sul? Ô, Beth, com 64 anos, estava grande seu mixoma já. Mixoma é um que tumor é? benigno que dá dentro do átrio do coração. Nossa. E aí você acha que é uma estenose, o médico escuta um sopro, o paciente às vezes tem arritmia, palpitação, e o tratamento é cirúrgico e com uma boa chance de cura. Aí tira? Retira, cirurgicamente opera, abre o átrio, retira o tumor e faz acompanhamento. Mas com essa idade, que estava bem grande dela, 5 centímetros, era uma bolinha já. E ó, E o que pode foi acontecer crescendo, com esse? o paciente vai crescendo ao longo do tempo. É um tumor benigno, né? Sim, mas ele do atrapalha o coração. funcionamento? Atrapalha, porque ele é como se funcionasse como se fosse uma estenose mitral. Então, o paciente pode sentir arritmia, palpitação, cansaço, falta de ar. Aí vai fazer o ecocardiograma. No ecocardiograma que faz o diagnóstico. Então, aí não vai no médico, demora. Quando vai, o bichinho já tá grande. Mas se não operar, ele vai prejudicar o funcionamento. Claro, né? tem que operar. O tratamento é cirúrgico. Uma vez diagnosticado, é cirurgia. Vou falar com o Francisco. Oi, Francisco. Boa tarde, eu sempre faço exame de rotina. Muito bem. E o eletrocardiograma também. E sempre apresenta uma arritmia, que, segundo o médico, é benigna. Corre algum risco? Ô, Francisco, mesmo que eu, hein? É o seguinte, assim, as arritmias em geral são benignas, por isso que o médico tem que dizer, essa aqui a gente vai se preocupar, essa aqui não se preocupa, essa aqui incomoda, mas não mata. A gente fala assim, essa incomoda, mas não mata. Então, claro que o que vai te proteger de um risco, Francisco, é o que você vem fazendo, o seu check-up periódico e atenção aos sintomas. Muitas pessoas, Claudete, falam assim, o fulano morreu, não sentia nada. Será que não sentia nada? O corpo Quando avisa. você vê, é a pessoa que às vezes negligencia, não dá importância, então tem uma azia, acha que é azia. É azia. Vai lá, toma sal de fruta, não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes é um sintoma cardiovascular. Então, assim, qualquer sintoma, quem vai dar o diagnóstico é o médico. Tá. Não é o paciente se automedicar, a vizinha oferecer um chá, dá isso aqui pra cá. O sintoma está persistindo, insistindo. Pelo amor de Deus, o coração mata, Claudete. E quais são os sintomas, além dessa azia que pode dar? Você acha que é uma dor no estômago e não é? Tem gente que sente dor no pescoço, tem gente que acha que é problema muscular, que é no nervo do braço, que às vezes tem uma dor que irradia para o membro, entendeu? Acha que é um problema ortopédico, é de coluna, dor nas costas. Então, assim, tem que ir ao médico para que ele dê um diagnóstico correto. Qual a sua indicação, a partir de que idade e anualmente a pessoa deve fazer e quais os exames? Ô, Cláudio, tudo depende, assim, hoje em dia a medicina está super avançada. Então, o indivíduo que é saudável, tem pressão arterial com já 20 anos, 30 anos, começa a fazer um check-up e avaliação, tá tudo normal, ótimo, vai acompanhando a cada 5 anos. Tá. Passou dos 40, tudo isso tem que ver o contexto. Tá. Pressão é normal, aí é a cada 5 anos. Mas o indivíduo que já é hipertenso, esse tem que estar no médico, pelo menos a cada 6 meses. Colesterol elevado, a mesma coisa. Quando as doenças crônicas se estabelecem, a necessidade do controle é frequente, é 3, 4 meses estar no médico também para sim, avaliar. o histórico familiar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Colesterol alto, quanto a gente tem, não sabe? Por quê? Tem que medir. Aí você vai ver a história familiar, a família tem gente que morreu com 30, 40, 50 anos de idade, né? Que é novo. Não é para morrer do coração com 50 anos de idade, não é. Mas muita gente Sim. morria, não sei Sim, se ainda hoje, acho que sim. ainda hoje. Né? Infelizmente, sim. Ainda. Mas situações que a gente tende a prevenir, como doença do colesterol, que às vezes não dá sintoma. O cara tem 300 de colesterol e nem sabe, né? Porque não faz exame. Exatamente. Bom, eu adoro conversar com você sabe disso, é sempre muito bem-vinda no programa. Eu sei que a vida tá corrida, ainda mais pra médica, é mais corrida ainda. Ela vem de São Paulo para participar aqui do programa. É médica aí do INCOR, Instituto do Coração, né?
que é ligado ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora Jaqueline Shows, cardiologista, para entrar em contato com ela, o telefone, ela tá aqui, mas tem gente lá, é 11 3675 2629. 11 São Paulo 3675 2629. E tem também o site deixardefumar.com.br com vários artigos importantes, Sim, sim. como conseguir o seu livro, não é? Sim, isso aí. Que ensina a deixar de fumar. O mais importante que ela hoje falar de cigarro, que assim, é uma doença que se previne, né? É. Tabagismo hoje em dia não tem porque a pessoa, eu fumo porque eu não consigo parar de fumar. Não existe isso. Hoje o tratamento é muito eficaz. Hoje o nosso protocolo, eu até fiquei sem vir aqui porque eu estou com 2 alunas qualificando teses de doutorado em tratamento de tabagismo. Então, hoje as taxas de sucesso são muito elevadas. De cada 10 pacientes que fazem o tratamento, 7 param de fumar. E quem são os 7 que param de fumar? Os que vão nas consultas regulares, que abraçam a mesma causa, conseguem parar de fumar. E querem viver mais. Sem dúvida. Não é? Um beijo pra você, Jaqueline. Muito obrigada. Cláudia. Visite lá o site, tem vários artigos. Se você fuma e sabe, todo mundo sabe, né, que é prejudicial. deixardefumar.com.br. Um beijo, boa Cláudia. viagem Obrigada, de retorno. viu? Muito obrigada. Poxa, viu? você Que ficou agradeço. sabendo que o Osmar, nosso motorista, É, faleceu? então, Que tristeza, né? muito, muito. E foi, ele sempre trazia a doutora, que eu sei que ele comentava Sim. comigo, gostava de vir E eu- conversando. Aham. A doutora ensinou o Osmar a dirigir tomando água, né? Porque ele não bebia muita água, Não tinha bebia, pressão alta. pressão E de alta. repente, foi muito de repente mesmo, me levou na sexta-feira, quando foi no sábado, menos de 24 horas depois. horrível. E morreu muito novo. Acho que não tinha 50 anos, Osmar. Muito triste. Tristeza, muito né? Triste. Um beijo, viu? Aí tem que se cuidar, né? Porque senão a surpresa pode ser, infelizmente, muito, muito triste, muito ruim.